Fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Bom, então esse é o segundo vídeo aí de bate-papos desses nossos especiais Dia dos Namorados. Se você perdeu o primeiro, volte duas casas e assista aí, porque com certeza é o vídeo anterior. Assista a parte 1 primeiro, depois você volta pra esse. E nesse nós vamos bater um papo com o Gambiarra Board Games, o Luiz e Ieda do Qual é o Jogo e a Encounter BG. Bom, galera, eu sou a Ieda. Eu sou o Luiz. Eu sou a Aline. Eu sou o Rafael. Eu sou a Carol Guzmão. E eu sou o Gustavo Lopes e a gente é o Gambiarra Board Games, né? Que é um podcast sobre jogos de tabuleiro. A gente produz 2 episódios agora por semana, desde o começo do ano passado, com esse negócio de pandemia, né? Ficou mais fácil de fazer algumas coisas. E um episódio geralmente eu apresento, sempre com convidados. Tem um monte de programas de entrevista, debates, assim, temas bacanas. E toda quinta-feira, eu e a Carol, a gente sempre joga um jogo, explora ele o máximo possível e a gente faz um episódio junto sobre o jogo, né? Atualmente faço parte do canal Qual é o Jogo, integrante aqui também. E além de fazer parte do canal, a gente recentemente também virou lojistas aí, então a gente também tá com a Ludden House e abrimos a loja em Foz do Iguaçu aqui no Paraná. E estamos tendo essa experiência também com vendas e aluguel de jogos. Além de fazer eventos aí quando a gente tiver possibilidades de fazer quando estiver no presencial. Vocês já me conhecem há um tempinho aqui no Qual é o Jogo. Eu sou arquiteto, nunca trabalhei como arquiteto. Trabalhei com o Fran, foi onde a gente começou o hobby. Estamos aí há quase 2 anos com o canal. Eu acabei vindo para Foz do Iguaçu com a Ieda, decidimos sair de São Paulo, fugir da pandemia para cá. Nós estamos com a Ludden House aí aberta, serviço de locação aqui para Foz do Iguaçu, venda de jogos de tabuleiro para o Brasil inteiro. Trabalho na Encounter. A gente começou mais ou menos o hobby juntos, em 2014, né? E a partir daí a gente não consegue mais sair dessa maravilha que é esse mundo dos jogos. Encantou tanto a gente que a gente quis fazer algo, trabalhar com isso para proporcionar o que a gente sentia para as outras pessoas e a gente acabou descobrindo que não só a gente proporciona para os outros, mas os outros também proporcionam para a gente, né? A gente fez muitas amizades, é muito gostoso ver o hobby crescendo. Você falou que a gente começou junto, mas eu sempre digo que você começou primeiro. Tudo bem. A gente jogou os jogos juntos, mas ela entrou primeiro e depois ela foi me chamando e me seduzindo. Eu comecei a pesquisar primeiro. E aí quando eu vi, ela na verdade já estava fazendo com que eu fizesse parte do hobby também, enfim. E aí estamos aqui com o Encounter. A gente foi junto na casa de um amigo para jogar um jogo que ele tinha comprado lá fora, que era o Zombicide, que não tinha ainda aqui no Brasil, né? Mas eu acho que já estava chegando na época. E eu me encantei, acho que mais que o normal com o jogo. Porque eu gosto de zumbis e tal, mas foi mais aquela questão do jogo cooperativo, que era bem raro aqui antes, né? E eu já amava o Interpol, por exemplo, que eu descobri que eu gostava muito por ele ser cooperativo e te dar liberdade de andar pelo tabuleiro. E eu acho que eu senti a mesma coisa nesse jogo, né? E quando eu vi todas aquelas miniaturas, eu não ligo pra miniaturas, mas eu vi todas aquelas miniaturas na mesa pela quantidade, e eu perguntei pro nosso amigo, isso tudo vai entrar no tabuleiro? E aí ele falou, sim. E entraram as intentas. E aí eu realmente senti que o jogo trazia essa sensação de você estar encurralado, né? No final todo mundo virou zumbi. Mas eu saí de lá com essa... A gente jogou outros jogos depois que a gente já tinha jogado, mas eu saí com essa sensação assim, meu Deus, será que tem mais jogos desse tipo, né? Perguntei pra ele e ele me indicou alguns canais de YouTube. Um deles foi o Dice Tower. E eu cheguei em casa, a gente chegou em casa 2 da manhã, só que em vez de dormir, eu fui no YouTube e fiquei assistindo por horas, assim, os caras dos top 10, top 5, de cooperativo, de jogo moderno, perdidaça, né, porque eu não conhecia nenhum dos títulos, mas eu tenho essa coisa de pesquisar a fundo tudo que eu me interesso. Bastante. E foi isso que aconteceu. E aí ela foi me apresentando. Eu fiz a minha lista, né? Também, né? Clássico, você ter as suas listas. E aí ela foi me apresentando e mostrando, e quando a gente viu, assim, já tava importando jogos, trazendo Pandemic, trazendo
Shadows over Camelot, Ghost Stories. Foi o Ghost primeiro. Stories, daqui a pouco já tinha uma outra, né? Veio Ticket Rise também, na primeira, acho. Foi. E aí... Mas o Ticket Ride você comprou sem eu saber. Ah, é? Os Olha outros só. 3 eu sabia. Surpresa. Pois é. Foi um novo ponto de interação entre nós, né? A gente não tem muitas coisas em comum, assim, de lazer, né? A gente assistiu umas séries juntos, mas a gente tem gostos diferentes também. Ele é todo esportista, gosta de correr na montanha. Eu faço maratona de Netflix. Então... Então foi um ponto que uniu a gente. É engraçado, porque assim, eu e a Lia, a gente é bem diferente um do outro, assim, né? Em tudo. Em qualquer coisa, assim, azul ou vermelho? Ela fala azul, eu falo vermelho. Então, quando a gente começou o hobby, eu comecei a comprar jogo. E aí eu já tava com a Ieda e eu só conseguia pensar no puta merda, se a Ieda não gostar de jogo, eu tô ferrado. Porque como que eu vou justificar que eu compro o jogo e gasto o que eu gasto comprando o jogo? E aí, na época, a Ieda tava trabalhando em Cascavel e eu vim visitá-la. E nós fomos no shopping e tinha uma loja com conteúdo geek que tinha acabado de abrir. Eles tinham pouquíssimos board games. Na hora que a gente entrou, a pessoa veio conversar com a gente, pá, e começamos a trocar papo ali, pá. Aí eu falei pra ela que tava começando a jogar e tudo mais. E aí ela falou pra mim, vai ter um evento hoje, ali no nosso mezanino. E uma pessoa daqui de Cascavel é que trouxe todos os jogos dela e vai estar ali apresentando pra galera. Eu falei, amor, você topa aí conhecer? Já torcendo pra ela gostar. E aí a gente subiu lá no mezanino e o primeiro jogo, acreditem se quiser, que a Ieda jogou foi Coop. Ainda bem que deu certo. Porque... Começou com jogo de treta. completamente errado. A experiência foi legal. E aí a gente tava ficando um bom tempo lá na loja, ela cansou mais rápido, ainda joguei algumas outras coisas. Na verdade, a gente até fechou o shopping, porque fecha às 22. Eu lembro que chegou o pessoal da loja, ela falando, ó, vai acabar, tem que encerrar. E conversa, e não foi só jogar. O bacana foi assim, tinha casal, tinha adolescente, que o pai e a mãe, de repente, estavam dando uma volta, ficou lá jogando. Então, assim, foi bem bacana que aquela mistura, né? Teve esse momento, mas aí eu não entrei tanto nesse hobby ali, né? Acho que o que marcou mais foi quando depois a gente foi no carnaval, nós fomos fazer uma viagem junto com o Fran, com a Dai, enfim. O Fran e a Dai têm amizade de mais tempo com o Luiz, né? Depois a gente começou a se relacionar recentemente, que vai fazer 5, 6 anos, mas eles têm amizade de muito tempo. E tem uma amizade de tanto tempo que tem um grupo ainda que se reúne, que se conversa, mantém interação até hoje. E aí a galera resolveu fazer uma viagem de carnaval, alugamos uma chácara, enfim, e aí foi a oportunidade que eu tive de conhecer esses amigos do Luiz. E aí naquele final de semana de carnaval a gente levou vários jogos, na verdade a turma levou jogos de tabuleiro, a ideia era ficar mais retirado, né, num lugar com natureza, enfim, sair da muvuca, o grupo não é muito chegado em carnaval, aquela coisa. E eu lembro que foi super legal, porque aí, assim, ali eu tive a oportunidade de jogar outras coisas, acompanhei o Mysterium, e acho que daí o jogo que me marcou mesmo, que eu falo, que ali foi o Xerife, e aí eu joguei com um colega deles em comum, que foi muito engraçado, porque a pessoa já é uma pessoa engraçada por natureza, então jogando e blefando ali foi uma coisa muito legal, e foi bem divertido, então ali eu tive a oportunidade de ter mais contato com jogos. E aí sim, a gente começou meio que a engrenar mais fortemente na questão do hobby. Eu lembro bem que aí quando a pandemia estourou e nós estávamos em São Paulo, nós morávamos num lugar bem pequenininho, boa parte do que a gente encontrava de passatempo era jogar jogo em casa. Então a gente jogava na cama mesmo, improvisado, botava ali uma toalha, um lençol, um negócio assim, e dali jogar, entendeu? Pegava jogo, começamos a comprar algumas coisas para ter em casa, e foi assim que a gente foi começando a nossa coleção. Pensando em ampliar mais, assim, comprando, fazendo aquisição, foi na questão da pandemia mesmo que intensificou. A gente tá 12 anos juntos. Agora, o hobby em si, a gente conheceu juntos através de um amigo nosso, né, que é o Rafael. Por podcast, ele ouvia podcast, ouviu falar do Zombicide. Eles compraram juntos o jogo em 3 amigos. Uhum. E aí a gente começou no final de semana ia lá, jogava, passava o final de semana todo jogando e tal. A gente era muito viciado em Walking Dead, né? A gente ficava meio, nossa, Walking Dead, melhor série, zumbi, aquela coisa toda, né? Aí, quando veio o jogo, temática, miniatura... Nossa, fez muito sentido. Eu me sentia lá no cenário, muito legal. Era um negócio muito imersivo, assim. Primeiro jogo, assim, mais robusto, né? A gente já tinha jogado Saboteur, tudo errado, lembra? A gente jogava Saboteur em 2, tipo,
nada a ver, né? Mas enfim, né? Jogamos, já tinha o Jaipur também, alguns outros jogos menores, mas era coisa tipo assim, jogos pra jogar em viagem. A gente comprava um joguinho pequeno, né? Tipo aquele Deep Sea Adventure. A gente nem era, tipo, robista, vamos dizer assim, né? Mas o Zombicide foi o primeiro passo, né? A gente jogava, tinha a noite do Zombicide, aí fazia comida mexicana e jogava a noite inteira do Zombicide. Era um negócio bem legal, né? Era bem legal mesmo. Sinto até saudade dessa época aí. Ah, com a pandemia agora, então, nossa, senão já dava pra fazer noite do Nemesis, né? Agora já tá expandindo. Agora expandiu, né? Dá pra fazer noite de muito jogo já. E como é que vocês encaixam isso na rotina de vocês, no dia a dia? Com relação à nossa organização de jogo, a gente tenta jogar quase sempre. Tirando o dia que a gente termina o jogo, até o dia que a gente termina o dia depois de trabalhar super esgotado, às vezes a gente tenta jogar. Isso quando a gente não encosta na cama e dorme, né? Porque aí não tem jeito. Mas... E a mãe da Ieda é super parceira, ela topa tudo. Então a gente quer experimentar um jogo para 3 pessoas, que a gente sabe que vai ser BO, não sei o que lá. Ela tá topando, ela vai, dá risada com a gente, paga mico com a gente. Então é super divertido, é super parceiraça aqui. Então a gente tá conseguindo aproveitar e conhecer bastante jogo graças a isso. Ela tem paciência também, né? Porque quando a gente joga aprendendo, né? E o nosso serviço também não deixa de ser também. A gente precisa entender porque a monitoria de jogo, querendo ou não, né? É um processo que você ensina os outros a jogar. Então a gente estuda o manual, lê com calma, joga lendo o manual. E ela participa, né? A gente às vezes faz a partida teste, eu e ele. A hora que a gente já pega mais ou menos a ideia, envolve ela, mas às vezes ela vai com paciência também. Então, acho que integrou muito, sabe? Assim, eu fico pensando, se não existisse o mundo dos jogos, né? A gente não tivesse, talvez, ampliado a cabeça para isso, como que seria hoje? Eu tenho dúvidas, assim, de como que seria, porque realmente está muito relacionado à nossa família, assim. Hoje a gente está bastante envolvido. Integra muito as nossas... Tanto a gente como casal, como meus pais aí nesse processo, e eu acho que isso é bem bacana. A nossa rotina hoje, assim, no começo de 2020... Eu tive a brilhante ideia, e a Carol resolveu embarcar, e aí não deu tanto certo até o final do ano, mas a gente tava tentando. Que era jogar um jogo por dia. Não importa qual jogo, podia ser um jogo pequeno, de 10, 15 minutos, ou um jogo maior, a gente jogava todo santo dia. E aí, assim, no começo deu muito certo, a gente jogava todo dia mesmo, né, e, enfim. E depois, aí, principalmente com o agravamento do Covid, né, dessa situação, todo o trabalho, principalmente da Carol, porque... Eu acabo meu trabalho, eu saio do computador e se me chamar para ir para a mesa, eu vou e fico até acabar o dia. E já a Carol tem esse pique todo, às vezes acha cansado e tal. Então, assim, na nossa rotina, o que a gente faz? A gente tenta encaixar alguns jogos e principalmente dependendo do cansaço. Porque por exemplo, essa semana a gente jogou pouquíssimo. Né? Acho que a gente jogou Brave Hats ontem. Não durou 5 minutos? Durou 5 minutos a partida. A gente não jogou... Acho que a gente quase não jogou, né? Agora eu tô tentando lembrar. Essa semana a gente jogou muito pouco mesmo. Foi muito pouco mesmo, assim. Eu apesar de trabalhar... Meu horário é das 7 às 4 da tarde. Eu nunca saio às 4, né? Sempre saio um pouquinho depois. Denúncia. Às vezes eu chego em casa bem cansada. E aí, apesar de eu entendo que o jogo de tabuleiro é uma forma da gente desconectar do mundo da nossa rotina, enfim. Mas tem dias que eu já tô com a mente tão exausta que eu não vai rolar processar mais informação, assim, sabe? Qual que é a rotina, né? Segunda-feira à noite, eu gravo os episódios que a gente lança de segunda-feira. Terça-feira é um dia que a gente tem um pouco mais livre. Essa semana já não foi livre porque eu tive live lá no Boards and Burgers, que eu sempre dou uma força lá pro Sandro. Geralmente de quarta-feira eu gravo depois das 10, que é o Papo de Louco, que é o outro podcast que eu participo. Então nesse dia a gente costuma jogar algum jogo entre 8 e 9 da noite, alguma coisa menor. Aí quinta e sexta, geralmente são os dias que dá pra jogar mais, e no final de semana é o dia que eu sou chato e eu quero jogar os jogos maiores, assim. Não é assim uma mania pra tudo, né? Mas assim, porque aqui em casa a gente tem as dog, né? Elas estão ali. Então, elas têm uma mania de ficar cercando a gente onde a gente tá, né? Então, a gente costuma tirar a caminha delas do outro quarto e trazer na cozinha e deixar as caminhas com elas, porque a gente senta para jogar, elas ficam no mesmo lugar com a gente, às vezes sobe no colo, acompanha o jogo, mas tem que ter a caminha, porque depois chega um horário que elas deitam na caminha, mas querem ficar no mesmo lugar que a gente tá, porque elas ficam querendo brincar e acaba atrapalhando também, né? E tem aquele lance das pecinhas, né? A Luli mesmo já destruiu uma peça de jogo, ela achou que era petisco, então a gente tem que deixar meio que ficar de olho para não ter esse risco, né? Principalmente quando tem pecinha pequena.
A baronesa também gosta de morder, então... A Lúlia eu não vou criticar, porque ela simplesmente facilitou eu comprar um jogo que eu tava querendo. A Lúlia acabou colaborando, né, pro projeto dele. Hashtag nunca critiquei. A gente conversa muito quando acaba de jogar o jogo, o que a gente achou do jogo, o que a gente gostou, o que a gente não gostou, pontos que a gente achou que poderia, de repente, melhorar. A gente é fã de regras da casa, né? Então, claro, esses jogos estratégicos, assim, às vezes não... a gente não vai mudar uma mecânica, mas algumas coisinhas a gente fala, mas podia ser assim, podia ser daquele jeito. A gente olha muito como chama? Os ícones, os símbolos, né? Que mostram as ações e tal. Tem muitos, assim, que a gente sente que durante o jogo a gente tem que sempre ficar relembrando o que é isso mesmo, o que é isso mesmo. E já tem uns outros jogos que a gente já entende sem ninguém explicar, né? Só de olhar o símbolo. Esse pós-jogo, a gente tem essa tradiçãozinha, assim, de conversar sobre isso, porque a gente gosta não só de jogar, mas também de entender o que tá por trás, né? O que pensaram do jogo. Rola um puta debriefing, assim, depois que a gente joga um jogo. Claro, tem um pouco do porquê como profissional, né? Da questão profissional nossa, mas porque a gente gosta também de... Isso que ele falou, assim, de realmente entender tudo que foi no jogo. Meu, o que foi isso? Cara, esse jogo é sensacional, essa ação aqui não tem nada a ver... Ou isso funcionou bem, isso não funcionou bem, por que isso ficou legal, e se fosse desse jeito, e esse quesinho aí que ele falou, tipo, meio de, não é de designer, mas de querer dar pitaco em, nossa, seria interessante de fazer umas house rules que às vezes a gente fica considerando, ou pensando, não é que a gente faz, né, porque às vezes a gente já jogou o jogo e a gente nem vai jogar de novo, mas a gente fica pensando, nossa, se fosse desse jeito seria muito melhor, faria mais sentido... ou não faz sentido, então é mais, acho que é isso, assim, que a gente tem essa mania de sei lá, fazer um ciclo, assim, de entendimento do que foi o jogo, uma análise. Mas em relação à comida, bebida, assim, por exemplo, a gente colocava música, né, antes, a gente sempre colocava uma musiquinha, e, bom, comida e bebida a gente não liga muito, desde o começo, né, a gente deixava na mesa mesmo, o copo também. A gente sempre leva comida, né? A gente sempre quer comer jogando, né? Não, é bom. É que uma coisa é você comer jogando, outra coisa é as coisas não estarem na mesa, né? A gente deixa. E acho que isso acabou fazendo muito sentido, porque depois na Encounter não tem saída, né? Então é bom que a gente já pensava assim antes. Não ia ser mais difícil. Outra coisa que não é sempre também, mas uma coisa assim, meus pais jogavam baralho, então eles têm muita coisa em casa já, independente da gente jogar board game, eles já tinham todo o kit aqui, de a caixinha de guarda o baralho e tal, e eles têm aqueles kits de rodelinha, que você, o porta-carta, sabe, que tem todo aveludadinho, tu põe as cartas e tal. Então, dependendo do jogo, hoje em dia a gente aproveita, eu mesmo uso as rodelinhas, dependendo se tem muita carta na mão. Aí eu aproveito e coloco a rodelinha também para jogar com o sleeve mesmo ali e tal, para poder acomodar na mão e tal. Uma regra que a gente tem tentado praticar essas últimas vezes é toda vez que for jogar, pelo menos colocar um jogo que a gente não jogou ainda. É verdade. Porque senão tem jogo da estante que não vai ver mesa nunca. A lista da vergonha é grande aqui em casa. Acho que o único combinado aqui eu ensino, no geral. Aqui é exatamente isso, porque ele assiste, gente, o dia inteiro... você encontra ele no sofá, ele tá assistindo vídeo, qualquer que seja o canal, ele tá assistindo vídeo de regras, sugestões, enfim, ele acompanha muitos canais no YouTube e ele aprende as regras tanto pelos canais quanto também pelo manual, ele lê todos os manuais dos jogos. Eu gosto, inclusive, porque ele conta um pouquinho da história, ele bota no cenário, assim, esse jogo é sobre isso, você vai ser isso, a gente vai estar fazendo tal coisa. E eu gosto disso, que é como vai fazer com que eu vou estar entrando dentro do jogo, né? Eu gosto de estar no cenário mesmo. Acho que de combinado, assim, tipo, específico, a gente tinha no começo do ano combinado, toda quarta-feira a gente ia jogar um jogo do Vital Lacerda. Só que aí, por conta de uns compromissos também, a gente parou com essa quarta. Agora tô precisando fazer de novo esse combinado aí, né? Porque... retomar. Se vocês deixassem, assim, alguma dica para casais que estão começando no hobby, sabe? Que estão ou conhecendo os primeiros jogos, ou não conhecem nada e caíram de paraquedas nesse vídeo. Normalmente vai ter alguém que vai, em geral, né? Não pode nem sempre ser assim, mas eu acho que
de forma geral, quando alguém começar, é um lado que vai puxar um pouco mais, como no nosso caso foi ali. Eu acho que, assim, é legal essa pessoa que estiver puxando entender que, cara, não são todos os jogos que cabe, e que tudo bem não gostar de um jogo, e tudo bem não ser um jogo tão bom. E para quem está do outro lado, que era o meu caso, né, que ali estava aprendendo e me chamando e eu estava vindo como convidado praticamente, entender que, assim, às vezes um jogo que não teve uma experiência tão boa, tudo bem, que não é porque um jogo que a experiência não foi legal que todos vão ser ruins. Quando o casal começa a entender, jogar e tá de mente aberta, eu acho que é isso, assim, você tá de mente aberta para jogar e sentir, e sim, você dá o seu melhor e ser competitivo em jogos competitivos, mas que isso não é uma afronta e tudo bem perder. Eu acho que quando começa a entender esses pontos e tá com essa mente aberta, eu acho que tem tudo para dar muito certo, né? Por ser um espaço que as pessoas vêm jogar, a gente recebe muita gente, recebe muito casal. E tem vários casais que vêm com essa cabeça aberta de querer conhecer e de descobrir junto, e que a experiência é incrível. E muitas vezes também acontece de chegar um casal que um dos lados é extremamente competitivo num nível não tão saudável. E aí que a experiência... o outro lado fica com raiva, né? Sim. Naturalmente. Sim. E a experiência é ruim. Então, assim, eu acho que se souber ponderar isso, entendeu? Tipo, pensar que, pô, tudo bem, a gente tá aqui pra, né? Sempre que eu jogo com a Li ou contra ela, cara, a gente vai jogar pra dar o máximo. Não tem essa de, tipo, minha esposa, né, meu marido, e não, beleza, vou aliviar. Mas ainda assim, sempre com muito respeito, sempre com muita cabeça aberta, assim, de realmente aprender o jogo. E eu diria isso, assim, cara, venha com a cabeça aberta, e às vezes vão ter jogos que um lado vai gostar mais, né, ou jogos que vão agradar mais o outro, tenta equilibrar isso. E o que a gente fala para quase, né, para muitos clientes que vêm aqui, putz, tem muito jogo, tem muita opção, tem muito estilo, não é possível que não tenha um jogo que agrade os dois. Entendeu? Que agrade o casal. Provavelmente vai ter. E eu acredito que, na verdade, não é só um. Eu acredito que são vários que vão agradar. Vou te ficar no taco pra não esquecer, porque a pessoa fala tanto. Oxe, até agora você falou todas. Imagina. Ela tá fazendo listinha, tá? Aí, ó. A neura dela com a listinha. Ela não aguenta. A Lívia listinhas. Pros dois, é uma novidade, né? São novas regras, são novas mecânicas. É um jogo totalmente diferente que nunca jogaram antes. Eu acho muito ok para um primeiro jogo essa história de voltar à jogada, né? Porque às vezes você não entendeu direito, sabe? Talvez conforme as pessoas vão jogando, né? O casal vai jogando junto. Com certeza, mais pra frente, talvez eles não queiram mais esse negócio de voltar à jogada. Sim. Mas eu acho que no começo é muito ok, né? Ter essa flexibilidade, assim, porque se ficar uma coisa muito rígida, realmente alguém pode ser que comece a gostar um pouco menos, né? Eu acho que tem que ser uma coisa que vai aos poucos. E outra coisa que eu ia falar é um outro conselho, talvez, é que tem muitos jogos para 2 jogadores, mas tem muitos outros jogos que são para mais jogadores, que talvez esses casais vão tentar jogar, e talvez eles não sejam muito bons para 2 jogadores, se eles não chegaram a pesquisar muito, né? Porque hoje em dia se encontra fácil essas respostas, se o jogo é bom para 2 ou não. Mas às vezes se encontrarem com um jogo que não curtiram muito em 2 jogadores, também não assim deixa de lado esse jogo para sempre. Testa jogar em mais jogadores, em 3 jogadores, 4 jogadores. Isso é uma coisa que a gente faz também. Às vezes a gente joga um jogo, a gente percebe que ele é interessante, mas para 2 jogadores, tipo, foi meio assim, meio sem graça, né? Mas é porque ele realmente vai brilhar com mais. Eu acho que a primeira coisa é que você sair de frente de uma tela, por exemplo, porque muitos casais acabam ficando em celular ou, por exemplo, mesmo assistindo muita série, né? Não que a gente não faça isso, a gente gosta também de séries, filmes e tal, mas eu acho que o board game, ele te aproxima mais, né? Eu acho que a gente consegue interagir mais, sem contar que tá pondo a cabeça para funcionar, né? Então, se o casal funciona junto nisso, eu acho que é uma forma de estar cada vez mais juntos, né? Eu acho que a minha única dica é não force. E não force, assim, nenhum tipo de jogo específico, porque o que vai acontecer? No nosso caso, eu dei muita sorte na minha vida, né? Com a Carol, né? Eu nunca forcei nenhum jogo. Às vezes eu insisto, mas não forço.
Mas assim, até chegar nos jogos que a gente joga hoje, tem um caminho muito grande que a gente trilhou, jogando tudo quanto é tipo de jogo. E a gente gosta de jogar tudo quanto é tipo de jogo. Então, assim, tem lugar pra tudo. Eu gosto de jogar jogos mais pesados, uns euros malucos aí e tudo mais. A Carol pode gostar menos, mas ela joga. Da mesma forma que às vezes eu não gosto, por exemplo, de jogar um jogo muito leve, eu não tô afim de jogar, mas a gente joga. A gente tem de tudo, tem party game, tem family game, né? Tem euros leves, euros pesados, tem Ameritrash, tem de tudo aqui na coleção. Da mesma forma que a gente também não insistiu esses jogos para os nossos amigos. Porque eu tentei no passado insistir jogos que eu queria que funcionasse e não deu certo. A galera ficou traumatizada, tipo, nossa, esse jogo é muito ruim, esse jogo é horrível, nunca mais quero ver isso na minha frente. Então, assim, se a sua namorada, namorado, noivo, noiva, esposo, esposa não curte, paciência. Talvez ela não... É que nem música. Eu acho que todo mundo gosta de música. Vai ter um tipo específico que você gosta. Então, da mesma forma que tem jogo que vai ter uma hora capaz que você vai achar um jogo específico. E aí, a partir desse jogo, que você se desenvolve no hobby. Eu acho que tem muito disso. De você saber trilhar o caminho sem forçar, sem tentar nenhum atalho. É o mais importante. E claro, se do casal não funciona com board game, não tem problema nenhum. Eu conheço muita gente que a esposa e o esposo não gosta. Então, paciência, joga com os amigos, joga online, né? Ainda mais a pandemia, o jeito é jogar online e tudo mais. E o tipo de jogo, às vezes o casal gosta de jogo, mas não gosta de um tipo. Então, vai de outro jeito. Isso, acho que todo mundo já passou em algum momento por isso, né? De tentar forçar. Não só não necessariamente o cônjuge, a cônjuge, né? Mas parece o Banguela do... A gente tem a Banguela e a Branquinha. Como é que é o nome da Branquinha lá? Olha lá, olha, quase não aparece na câmera, tão branco. Não necessariamente o cônjuge, mas todo mundo já passou por esse momento de tentar forçar a barra com alguém, né? Com amigo, com família, de alguma forma, né? Acho que é quase que um processo de amadurecimento, né? A gente até como influenciadores, né? De certa forma. E eu já tentei forçar, foi uma bosta. E hoje eu sigo muito um conselho que eu vi o Fabrício do Aftermath falar, que eu deixo as pessoas saberem que eu tenho e que eu existo com os jogos. E aí eles vão chegar em mim se quiserem. A família nossa mesmo, né? Acabou caindo nessa, né? A minha sogra e minha cunhada, a gente não força elas a jogar. A gente fala, vocês querem jogar? Beleza. Aí, quer jogar. Hoje elas já jogaram mais de 50 jogos diferentes. Uhum. Ah, gente, experimentem. Eu acho assim, se você for pensar num passo a passo... Minha opinião, não sei se o Luiz concorda, mas minha opinião é assim, acho que uma boa alternativa é card game de começo, que é os jogos de carta, porque tende a ter regras mais simples, é um pouco mais introdutório ali, que você consegue envolver. Claro, traga uma mecânica que de repente você perceba, o Luiz gosta muito de blefe, ele gosta de jogo de tirar sarro da galera, então... Procure alguma coisa nessa linha que tenha afinidade com o teu parceiro, principalmente se você quer seduzir ali, né, a pessoa, teu companheiro no processo. E aí eu acho que o tabuleiro é legal, né, você ter um passo para um tabuleiro mais simples, mostrar um jogo de tabuleiro também, né, porque eu acho que ele é imponente, né, o jogo de tabuleiro ele tem a sua imponência, é diferente na mesa. Então acho que se tiver essa alternativa, você vai para um card game, tenta achar uma mecânica legal que o teu parceiro se afinize, para você não tentar trazer aquela experiência, pessoa aí pro não gostei, já criar resistência de cara, que esse é o maior risco que eu acho que é para começar, e já ter na carta na manga um tabuleiro ali legal, não sei, um Ticket to Ride, talvez pode ser um que é bonito, né, você abre o tabuleiro na mesa, tem as miniaturas e tal, então isso também dá uma experiência legal, trazer as duas vertentes, né, a gente fala jogo de tabuleiro, mas o jogo de cartas também entra, né, nesse quesito. Eu penso assim, se vocês estiverem começando, invistam em jogo cooperativo. Apanhem juntos do jogo. É melhor do que vocês baterem um no outro. Pode ser também. Então vão para os cooperativos, joguem juntos, apanhem do jogo juntos, porque, gente, inevitável, vocês vão apanhar do jogo. Tem jogo até hoje cooperativo que eu não ganhei. Então, paciência, é a vida, faz parte, um dia eu vou ganhar. Ou não. Então, vocês perderam juntos, se vocês ganharem, vocês ganharam juntos. Mesmo assim, ainda pode correr uma treta, então evite aquele jogo de botar culpa um no outro, vai? Que dá pra pôr culpa, você decidiu isso e aí foi isso que fez a gente perder. Puta merda, evite então esse tipo de jogo. Experimentem. Eu não sou do hobby, só ele que...
dê uma oportunidade. Pense alguma coisa que você gosta e vire pra ele e fala, olha, eu gosto muito disso, tem um jogo sobre isso? Se ele tiver no hobby há mais tempo que você e conhecer, ele vai saber, se não, busquem juntos. Procurem esse jogo, tentem, não precisa gastar. Dependendo de onde vocês estiverem, vê se tem uma luderia na cidade, aluga o jogo, conheçam um jogo juntos, vão jogar de repente na luderia. Não se privem por achar que é coisa de criança ou por achar que, isso não é pra mim. Se aventure. É uma aventura que vale a pena. Acho que uma dica que ele colocou aqui também, que eu falei que da mecânica, é tema. O tema também é legal. Putz, a pessoa adora uma série. Ela adora, sei lá. E aí tem um jogo que, de repente, é fácil de aprender, que tem um tema relacionado. O tema pode ser um grande chamarisco, assim, para as pessoas poderem entrar no hobby, viu? Acho que acaba funcionando muito bem. Se você aliar tudo isso, acho que tem boas chances do casal dar certo ali também no mundo dos jogos, além do relacionamento. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, nesse segundo dia de bate-papos aqui, né, com o nosso canal. Se você ainda não assistiu a primeira parte, volta e assiste a primeira parte, ou procura algum outro vídeo, certeza que deve ter algum vídeo que você vai curtir por aqui. E não se esquece que sábado tem a nossa grande competição entre esses casais, hein? Quem será que vai sair vitorioso? Já tem um favorito? Pra quem está torcendo? E se você gostou desse vídeo, não se esquece, se você ainda não é inscrito, de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos e também seguir o nosso Instagram, @QEOJogo. E deixa seu joinha aí. Então é isso, galera. Até a próxima. Tchau!